Temos 10 horas. Você acha que podemos começar? Claro, podemos sim. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os colegas que estão aqui na sala presente, né? Agradecer também ao Fábio por ter aceitado estar aqui com a gente, né? Doando um tempo da vida dele para distribuir o conhecimento. Eu vou te apresentar rapidamente, Fábio, e você fica à vontade para fazer sua apresentação. Fábio é residente de Salto, no interior de São Paulo, né? É especialista em inteligência comercial e de mercados com mais de 10 anos de atuação no mundo corporativo, principalmente em vendas de alta performance, atuando em empresas líderes de mercado como a Coca-Cola. Atualmente atua como terapeuta de reprocessamento generativo, com o objetivo de preparar as pessoas para um mundo que cobra resultado. Jovens e profissionais que precisam reorganizar a mente, encontrarem um propósito e construir uma trajetória com direção e resultado sem colapsar. A gente tem aqui 1 hora daqui para frente, né? Pode ficar à vontade. Fábio, eu falo aos colegas, caso eu tenha alguma questão, alguma dúvida, enquanto o Fábio apresenta, podem colocar as questões no chat para a gente, ou no final, ou como o Fábio quiser ele responder. E sobre a lista de presença, ela é automática. Se vocês já estiverem inscritos no evento, basta vocês estarem aqui, que essa gravação do Meet aqui é gravada, né? Então, já computa o nome de vocês, viu? Pode ficar à vontade, Fábio. Obrigada. Perfeito, Laís. Obrigado pela introdução. Sejam acredito que está dando algum eco. Tinha algum microfone aberto, acredito eu. Eu acho que eu deixo aberto. Aberto. Perfeito, gente. Vamos lá. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente. Laís, muito obrigado por essa introdução. Nós faremos. O microfone do Juraci continua aberto. Da Juraci, perdão. Vamos lá. Nós faremos um bate-papo aqui de 1 hora. Quero fazer uma breve apresentação para vocês, tá? O meu bate-papo com vocês será a respeito do tema Transformando Cicatrizes em Propósito. Quero trazer um pouquinho da minha jornada, mas também ferramentas práticas que me ajudaram a transformar minha vida e me trazer até esse grande momento, esse grande marco na minha carreira e também uma transição de carreira, né? Como a Laís deixou muito bem explicado aí nessa introdução, eu venho de 10 anos do mundo corporativo e recentemente transitei aí para o mundo da terapia, né, como um profissional terapeuta. Então, acredito que todos veem a minha tela. Só deem um joinha aí no nosso chat, por favor. Todos conseguem ver? Eu vou acabar ficando sem enxergar aqui, ok? Então, vamos lá. Eu me chamo Fábio Júnior Campos, especialista em inteligência comercial e de mercados, com mais de 10 anos aí de atuação no mundo corporativo, passando por empresas líderes de mercado, tanto do ramo químico quanto de bens de consumo, e chegando aí até a Sorocaba Refrescos, que é uma engarrafadora do sistema Coca-Cola, tá bom? E aí, falando um pouquinho do Fábio, o Fábio sempre foi para você entender um pouquinho quem é o Fábio, quem é esse cara que vos fala aqui sobre como transformar cicatrizes em propósito, né? Eu fui um cara muito despojado, muito para cima, muito festeiro, né? Sempre fui uma criança com grandes sonhos. E em 2018, eu costumo dizer que passei, primeiramente, em 2011, passei por uma pancada muito grande na minha vida, que foi quando eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, que foi minha avó, né? E a partir daí, algo muito sorrateiro
começou a me pegar, que foi essa famosa e tão dolorida depressão. Então, uma família vem de uma família muito humilde, que não soube identificar isso na época, e aí acabei me entregando a um mundo que não era muito desejado por todos, né? Então, me entreguei a vícios durante praticamente 10 anos. E a partir disso, né, sempre muito desenrolado, já atuando na área de vendas, muito festeiro, muito para frente. Em 2018 tive o ano mais complexo e mais atípico da jornada, mas que também eu costumo chamar de marco zero, né? Essa foto representa aí um dia que foi marcante nessa trajetória. E, apesar de ter um dia muito... Alguém com o microfone aberto? Tudo certo? Acredito que sim. Dona Judite está com o microfone aberto. De novo? Acredito que podemos seguir. Perfeito, gente. Então, só retomando, essa foto representa o dia do jogo da seleção brasileira, em 2018, era bem o período da Copa do Mundo. E nesse dia, né, começou tudo muito feliz e terminou dessa forma triste, tá? Foi um dia que eu sofri um capotamento do meu carro. Esse foi o estado do meu carro e essa foi a única marca que eu carrego até hoje a respeito desse acidente. E a partir disso, seguiu um mundo muito confuso de por onde ir, o que fazer, porque eu estava cansado daquela vida que eu levava, mas não sabia por onde começar. Eu sabia que precisava começar, mas não sabia por onde, né? E aí comecei a olhar muito para a minha questão profissional, focado naquilo que eu fazia, o que eu fazia de melhor dentro do mundo das vendas, né? E como um bom vendedor, todos nós procuramos três coisas: conexão, motivação e cuidado. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser muito centrado nesses três pilares: conexão, motivação e cuidado, tá? O primeiro deles, que foi conexão, o que eu quero trazer para vocês com relação à conexão é esse olhar para dentro de si, é você entender quem você é, qual sua grande missão aqui e qual o caminho que você vai trilhar a partir disso, né? Então, esse foi o principal pilar. Em vendas, nós procuramos nos conectar inicialmente com o nosso cliente. A partir dessa conexão é que tudo se constrói. Então, se eu crio uma conexão, um rapport com o meu cliente, eu consigo desenvolver uma venda. Afinal de contas, ninguém compra de quem não se confia. Então, o primeiro pilar foi o autoconhecimento. Nós falamos muito sobre inteligência emocional nos últimos anos, e a partir do autoconhecimento, todos os demais pilares acabam acontecendo. Então, eu queria trazer para vocês aqui, não teremos tempo prático para fazer cada exercício, mas quero falar um pouquinho de cada ferramenta e fica aí a lição de casa para aqueles que quiserem fazer ou se já fizeram, refazer para ver se o que foi feito no passado permanece a mesma coisa. Mas o grande sentido é você, através das ferramentas, você conseguir ter clareza. Eu acredito que essa é a principal conexão de você com si próprio. É você ter clareza, primeiro, de quem você é, suas forças, e a partir disso, para qual caminho você vai trilhar. Então, dentro da fase de autoconhecimento que eu segui, eu participei de algumas palestras, de alguns encontros, alguns treinamentos, e essa ferramenta, o Ikigai, ela me trouxe uma clareza muito grande. Então,
para quem não conhece, o que é o Ikigai? O Ikigai é uma ferramenta que foi desenvolvida no Japão, na região de Okinawa. É uma região conhecida como as regiões azuis no mundo, que são as regiões que têm grande longevidade, onde as pessoas muito mais plantam, né, e colhem do que desempacotam, então tem uma vida muito mais saudável e, a partir disso, uma vida mais longeva, né? Você acaba tendo pessoas vivendo até mais de 100 anos, o que todos nós gostaríamos que acontecesse conosco também. Só que são pessoas que elas vivem aquilo, o grande propósito delas. São pessoas que elas vivem o que elas vieram aqui para viver. Então, todo o resto à sua volta não tem tanta importância. Então, o primeiro pilar que nós temos que analisar, e aí fica a tarefa de casa para cada um, né? O que eu amo fazer? E na hora de fazer esse exercício, não racionaliza muito, apenas deixa fluir. Deixa fluir aquilo que vem de dentro. O que eu amo fazer? Lista 5 coisinhas que você ama fazer. Na sequência, o que o mundo precisa? Olhando à sua volta, ao seu ver, o que o mundo precisa hoje em dia? De mais amor, de mais tranquilidade, de paz. Vivemos aí num ambiente de guerra ultimamente, né? Precisamos de mais amor, precisamos de mais propósito, mais conexão. O que o mundo precisa, né? E aí, o que eu posso ser pago para fazer? Diante das profissões, né, que existem, o que você pode fazer de acordo com o conhecimento que você tem? O que você pode ser pago para fazer? Dentro daquilo que o mundo precisa, dentro daquilo que você faz muito bem, que é o próximo passo. O que você faz muito bem, né? E aí, entenda que existe uma conexão que gera a sua missão. Entre aquilo que você ama fazer e o que o mundo precisa, qual a sua missão dentro disso? Olha muito bem para as duas coisas, o que você ama fazer e o que o mundo precisa. Qual a sua missão nisso? E aí, entre o que o mundo precisa e o que você pode ser pago para fazer, existe a sua vocação. Então, pensa nisso também. E escreve em uma frase, ok? E aí, entre o que você pode ser pago para fazer e o que você faz muito bem, é a sua profissão. Se você vai ser engenheiro, pô, Fábio, eu sou um vendedor hoje também, só que, poxa, eu gosto muito de dançar, cara. Isso pode ser uma transição. Eu, lá atrás, queria ser professor. Quando eu era lá, catatalzinho, com os meus 10 anos de idade, eu gostaria muito de ser professor. E hoje estou aqui palestrando em um grande evento, né, um congresso de saúde mental e bem-estar. Então, para mim, é um grande marco da minha carreira estar aqui. Tudo começou nessa ferramenta. Então, entre aquilo que você faz muito bem e o que você ama fazer, existe a sua paixão. Então, quando você tiver esses 4 pontos formados entre paixão, missão, vocação e profissão, olha bem para eles e em uma frase só, escreve qual o seu Ikigai. Esse Ikigai para você é o teu propósito, é a tua razão de existir. Esse é o grande significado de Ikigai. A razão de existir, a razão de estar aqui, certo? Então, tendo essa clareza, vai começar a moldar todo o resto, ok? E o próximo passo que nós daremos é com relação à motivação. O que te motiva no seu dia a dia? Pô, eu já tenho minha missão, o meu propósito, minha razão de existir. A minha razão de existir é levar conexão para as pessoas, gerar mais conexão e conhecimento para uma melhor saúde de vida, para uma melhor qualidade de vida. Então, no início, a Laís até passou qual que é a minha grande missão aqui, atuar como terapeuta e levar uma melhor saúde mental para as pessoas, para que elas possam construir uma vida melhor, ter uma migração de carreira sem colapsar. Porque eu entendo que quando você
já está alinhado com o teu propósito, com a tua motivação, aquilo que te faz levantar todos os dias, e você se sente bem com tudo isso, a chance de você colapsar é muito menor. Teu nível de estresse é muito menor. Teu nível de ansiedade é muito menor. Então, quando nós falamos de roda da vida, qual clareza que eu quero trazer para vocês? Qual ponto da sua vida hoje que merece uma atenção especial? Escreve aqui no chat. Hoje, qual o ponto da sua vida que precisa de uma atenção especial? Esse ponto principal que nós falamos são áreas diferentes da vida, certo? Então, nós estamos falando de pilares importantes. A roda da vida, ela traz essa visão de pilares importantes da nossa vida, do nosso dia a dia, que nos traz melhor clareza para nós seguirmos. A Bioestética está falando que todos, no caso, o verde aqui é vida social, a sua contribuição, a sua vida em grupos, tá? Então, aqui nós temos 5 áreas diferentes, tá? Vida profissional, vida saudável, a sua vida social, a sua vida sentimental, a sua vida interior, você com você mesmo, tá? E a partir daqui nós temos dois pilares por cada pilar, né? Subpilares, que eu diria assim. Então, essa é mais uma tarefa para casa, certo? Para vocês criarem a sua própria roda da vida. E aí você coloca dentro desses pilares cenários que faz total sentido para você, ok? Essa roda, vamos pensar no seguinte, você trazer essa clareza de por onde você vai começar. O próximo passo vai explicar um pouquinho melhor, que é o seu cuidado, ok? Então, faz a sua roda da vida e coloca todos os pilares que faz sentido, todas as áreas da sua vida que faz sentido. Eu costumo colocar ali a saúde mental, saúde física, saúde financeira, familiar, conjugal, os parentes, porque eu gosto de ter uma conexão muito grande com os meus parentes. Na vida profissional, eu normalmente coloco ali também não só o profissional, mas networking também coloco, e novos negócios, para mim é muito importante isso também. Então, a roda da vida, ela tem pilares importantes, que são vida interior, profissional, saudável, social e sentimental. Dentro de cada pilar desse, você escolhe quantas ramificações você vai fazer. Qual que é o grande X da questão? Cada pilar, você dá uma nota de 0 a 10. Se vocês repararem, cada área desses pilares tem uma nota diferente. Então, olha só, dinheiro e finanças, 8. Carreira e missão, 5. 6, perdão. Saúde e disposição, 8. Então, você vai colocando uma nota para cada pilar, para cada área, ok? Novamente, não racionaliza muito. Não racionaliza. Deixa a voz interior falar. Deixa a tua essência falar, ok? Deixa vir de dentro, algo rápido. Preencheu, você vai entender qual pilar da sua vida exige uma atenção especial. Como a Bioestética colocou ali, todas as áreas da minha vida precisam de atenção. De fato, todas as áreas da nossa vida precisam de atenção. Só que existe um determinado momento, uma fase da nossa vida, que uma precisa de atenção que a outra. E você não consegue dar atenção a todas ao mesmo tempo com a mesma qualidade. Isso a neurociência explica que todo ser humano não pode fazer duas coisas com a mesma qualidade ao mesmo tempo. Isso vai acabar dando tilt na cabeça, né? Então,
você identificando aqui, olhando para esse exemplo que eu trouxe aqui, trazer para vocês, existe a área aqui conjugal, que precisa de uma atenção especial, e existe também a diversão e lazer, ou seja, essa pessoa aqui, esse exemplo que nós temos, nós vemos aqui que a vida conjugal dela e diversão e lazer não está muito boa. E aí a gente se pergunta, pô, onde que ela está dedicando uma maior energia? Opa, ela está gastando uma energia maior em família e amigos, entre os grupos da vida social, e o dinheiro e as finanças tá drenando essa energia dela. Então, opa, peraí, vamos dar uma olhada um pouquinho diferente aqui para minha vida conjugal e para minha diversão e lazer, porque se eu melhorar, pensa comigo o seguinte, se eu melhorar a minha vida conjugal, quem aqui concorda que se essa pessoa melhorar a vida conjugal dela, ela consegue melhorar as outras que estão piores? Quem aqui concorda, manda um joinha aqui no chat. Pensa comigo o seguinte, se eu consigo ter felicidade, consigo ter alegria, consigo ter um lazer de qualidade dentro da minha vida conjugal, a minha vida conjugal vai melhorar? Sim ou não? Então, eu consigo focar em um único pilar, eu posso olhar para a minha vida de lazer, incluir a minha vida conjugal dentro dessa vida de lazer e, consequentemente, isso aí, consequentemente, todas as outras áreas conseguem melhorar também. Então, um outro exemplo hipotético. Imagine que a minha vida financeira aqui estivesse num 2, que foi o meu caso, tá, gente? O meu caso real lá atrás. Eu estava uma vida endividada com mais de 100 mil reais há 4 anos atrás. Então, a minha vida financeira eu coloquei num 2, assim, sendo muito otimista. E assim, colocando um 2 sendo muito otimista, porque eu não estava desempregado, estava trabalhando. Então, para mim, já existia uma luz no fim do túnel. Só que o 2 estava caído, a vida espiritual estava meio termo, a carreira estava ali num 3, 4, porque não estava muito bem. E aí, tudo começa a desabar, né, minha gente? Então, eu falei, poxa, eu preciso melhorar um desses quesitos. Então, se eu melhorar a minha vida financeira, todo o resto acaba sendo impactado. Mas, peraí, e se eu começar a mexer na minha carreira, eu consigo ter uma melhor energia financeira? Com certeza, vou, mas isso vai demorar quanto tempo? Então, são essas as questões que você começa a levantar consigo próprio, ok? Para poder montar um plano, ok? Então, seguindo em frente, que é o nosso próximo pilar, a questão cuidado. Como é que você cuida disso tudo? Então, nós tivemos lá atrás a razão para existir, ok? Qual é o teu grande propósito aqui? Depois, gente, Larissa, eu vou... Laís, se você conseguir anotar a pergunta da Larissa aí, a gente já responde ela no final, tudo bem? Eu vou deixar um espacinho aí para a gente tirar dúvidas no final, tudo bem? Tudo bem. E aí nós temos a nossa razão de existir, o nosso propósito, e agora temos uma área da nossa vida que merece uma atenção especial nesse momento, de forma que eu melhorando esta área, eu melhoro todas as outras, ok? O ideal da roda da vida, gente, é você escolher de 1 a 2, ok? Mais que isso, o teu foco vai ficar muito disperso, a tua energia vai acabar sendo drenada por outras áreas e você não vai conseguir desenrolar o que precisa. Então, determine ali 2, 3 meses, faça aquelas 2 muito bem focadas, depois refaça a roda da vida e vê se você continua naquelas duas ou se você faz alguma mudança, ok? Esse é o grande X da questão nessa ferramenta. Ela é cíclica, ok?
Então, temos a nossa razão de existir, temos a nossa uma ou duas áreas que precisam de foco, e aí, qual a sua única coisa? Aqui entra a parte de cuidado, tá? Qual a única coisa que você pode fazer de forma que, se você fizer, todas as outras se tornem desnecessárias? Opa, peraí. Aqui o jogo começa a ficar um pouco diferente. Então, eu tenho aqui, dessas duas áreas, eu preciso eleger uma única coisa que você possa fazer e que, se você fizer muito bem feito, aqui a gente está falando de foco, minha gente. Se você fizer muito bem feito, todas as outras se tornem desnecessárias ou menos expressivas, ok? Aqui estamos falando de foco, isso é extremamente importante. Hoje nós vivemos um mundo de multitarefas. Você ser multitarefas no dia a dia, isso se torna dispersivo. Nós acabamos de falar agora há pouco que nós não conseguimos fazer mais de uma coisa com a mesma qualidade ao mesmo tempo. Eu venho do mundo corporativo, 10 anos na área de vendas, onde ao mesmo tempo que eu tinha que prospectar, eu tinha que estar atendendo o cliente que queria negociar e fechar um pedido. Ao mesmo tempo que tinha um outro querendo saber da entrega, por que não chegou. Então, são muitos impactos ao mesmo tempo, muitos pratos que você precisa equilibrar, em que a tua saúde mental vai embora em prol de uma profissão. Poxa, Fábio, mas você está me dizendo que ser vendedor é ruim? Não. Ser vendedor é maravilhoso, principalmente quando você vende a si mesmo. Quando você tem foco naquilo que você faz, você consegue ser um excelente profissional, um excelente vendedor. Tanto que outras empresas hoje, as grandes startups no mundo hoje, quando você olha para uma V4 Company da vida, você enxerga hoje uma companhia em que as funções de vendas ela é descentralizada. O vendedor hoje ele simplesmente é um closer, um fechador de negócio. Então ele está ali para fechar negócio. Quem faz a prospecção é um outro cara. Quem faz o mapeamento se aquele é o cliente ideal é um outro cara. E quem fecha negócio é um outro cara. Então você tem uma equipe de vendas descentralizada. Então é possível você ser um grande vendedor, certo? Tendo a pressão com relação ao atingimento de objetivo, que isso é questão de foco. Se você tiver foco no que você precisa entregar, isso cresce, isso acontece, ok? Então, eu quero que fique muito claro isso, tá? Não estou aqui para dizer que ser vendedor é ruim, mas que existe uma forma diferente de você ter bons resultados nesta profissão, ok? Então, dentro dessa área que nós elegemos ali na roda da vida, qual a única coisa que você pode fazer dentro dessa área que você elegeu? Digamos que, hipoteticamente, você escolha a área de saúde física, ok? Vamos lá, minha saúde física precisa de atenção nesse momento. Poxa vida. Bom, primeira coisa que você pensa, é automático, minha gente. Poxa, eu preciso voltar à academia, preciso fazer dieta, preciso passar na nutricionista, mas aí eu preciso também fazer um check-up geral, entender como é que eu estou. É muita coisa ao mesmo tempo, concorda? Então, você vai olhar para o seu dia a dia e falar, opa, peraí, dentro da minha rotina hoje, o que eu posso fazer? Eu não consigo dedicar 2 horas para uma academia. E aí, quando eu falo 2 horas para uma academia, não são 2 horas lá dentro, existe o período de preparação. Existe o tempo que você gasta de locomoção até lá, o tempo que você vai se preparar, a alimentação que você tem que fazer, é muita coisa envolvida. Então, vamos pensar que 2 horas de academia você não consegue, mas meia hora de caminhada você consegue? Você consegue comer melhor? Essa é a chave do negócio que estamos falando de ser a única coisa. Então, dentro da área saúde física, qual a única coisa que você pode fazer nesse momento em que você vai tirar a pressão de todas as outras? Aquela pressão mental que você mesmo coloca
aquela ansiedade que você coloca em cima de todas as outras coisas. Então, ao invés de você ficar pensando que, pô, preciso da academia, preciso do nutricionista, preciso comer melhor, preciso me organizar, preciso me movimentar. Calma, qual a melhor coisa que você consegue fazer nesse momento? Ah, consigo comer melhor. Ótimo, coma melhor. Daqui 3 meses, refaz. Vê se saúde física ainda permanece sendo um pilar. Permanece? Você consegue mudar essa única coisa? Não, não consigo. Permaneça nela. Continue fazendo. É constância. Ok? Todas as outras coisas começam a mudar. As coisas começam a se movimentar. Ok? De onde veio esse princípio de a única coisa? Veio do livro A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan. Certo? Então, é mais uma ferramenta para nos ajudar. Então, a literatura está aí para nos ajudar também nesse quesito, gente. Entender melhor esse processo para que nós tenhamos uma vida menos ansiosa, ok? E aí temos o nosso propósito, nós temos a nossa área da vida que precisa de atenção nesse momento, e nós já sabemos o que fazer de melhor dentro dessa área da vida para ter uma vida um pouco menos ansiosa, ok? A partir disso, você precisa blindar a sua única coisa. Não basta simplesmente defini-la. Não basta simplesmente falar, olha, gente, eu vou comer melhor. Perfeito, mas no primeiro convite que você recebe para ir comer um McDonald's, você vai. Opa, peraí. E a sua opinião forte em dizer não? Opa, peraí. Aqui vai me desviar da minha única coisa, vai me desviar do meu propósito maior, que é lá o meu Ikigai, ok? Vai me tirar daquilo que eu defini como centro de atenção da minha roda da vida. Eu vou me distanciar disso. Porque, gente, os boicotes vão surgir todos os dias. Todas as horas. As tentações estão aí para nos tirar do trilho. E a partir disso, você vai voltar para aquela rotina de ansiedade novamente. Tá? Então, muito simples, gente. Uma ferramenta chamada Pareto. Certo? Poxa, Fábio, quantas ferramentas? Sim, são várias ferramentas, mas se você observar, uma está ligada à outra. São passos diferentes da mesma rotina, certo? Se você acompanhar no raciocínio mental, no mapa mental, um está seguindo com o outro e sendo ramificações, certo? Então, numa curva de Pareto, nós olhamos aí exatamente o que a única coisa nos traz. Os 20% de tarefas que eu dedico esforço que me gera 80% de resultado. Vamos lá, se eu comer melhor, a minha única coisa é comer melhor. Se eu comer melhor, eu vou ter um sono melhor, uma melhor qualidade de vida? Com certeza. Com certeza. Eu só não vou ter uma qualidade de vida igual à da pessoa que se exercita todos os dias e que faz uma dieta regrada, que passou com um nutricionista. Mas se eu passei a comer melhor, o que seria comer melhor? Pô, na hora do almoço, não estou comendo mais feijoada, mas eu estou comendo um pouco mais de salada, estou comendo arroz e feijão um grelhado, não estou comendo só batata frita. Pô, isso já é um passo. Você já mudou um hábito, ok? Um hábito que antes era destrutivo e agora você mudou para um hábito mais saudável, menos agressivo, ok? Então, das metas, crie novos hábitos com novos ambientes. O ambiente te molda. Então, pô, não consigo no ambiente em que estou hoje, com os amigos que eu tenho, pô, só me dificulta. Começa a conhecer novas pessoas, frequenta outros lugares. Pô, Fábio, como que você fala isso para uma pessoa que tem hoje 60 anos? Ah, olha, minha gente, eu vejo muita gente de 60 anos hoje fazendo coisa que jovem não faz. Tenho pessoas de 60 anos dentro de casa que vivem
ali num bailinho, dançando, coisa que muito jovem não faz. Está comendo melhor, está se exercitando, está fazendo meia hora de caminhada, está fazendo um exercício de calistenia dentro de casa, meia horinha. Isso é atividade, isso é movimentar o corpo, tá? Então, o que seus objetivos precisam ser? Específico, tem que ser algo específico. Ponto. Vou melhorar minha alimentação. Ponto. Mensurável, você consegue medir o quanto você vai melhorar. Às vezes, só o fato de você fazer meia hora de caminhada e mudar sua alimentação, você consegue emagrecer em 6 meses. É mudança. E você consegue medir, mensurável, atingível. É um objetivo. Pô, vou emagrecer 3 quilos em 6 meses. É o que eu posso fazer com as armas que eu tenho. Já tirou um pouco mais de pressão da sua cabeça. Seja relevante para você. Ninguém faz aquilo que não vale a pena. Ok? Ninguém faz. Se não faz sentido para você, você não vai fazer. Então, se é relevante, você vai dedicar energia. Ok? Por um tempo determinado. Por quanto tempo? 6 meses. Em 6 meses eu vou me pesar novamente, eu vou fazer uma outra atividade, vou entender quais os resultados que eu obtive durante esse tempo. Perfeito? E aí, diante disso tudo, de todo esse pacote, minha gente, existe um outro ingrediente infalível. Esse é o tempero final de tudo isso, para que tudo isso precise dar certo, tá? Então, pensa que todos os exercícios que nós fizemos, nós tiramos de dentro do coração, nós não racionalizamos, nós deixamos o interno falar, ok? Só que agora existe um outro ingrediente, um último ingrediente que vem de uma outra área do nosso corpo, que ele precisa fazer parte desse processo todo. Porque senão, tudo que nós fizemos aqui até agora, ele vai por baixo. Ele vai por terra, que é fé. Pô, Fábio, você vai entrar no cunho de religião agora? Não. Não estamos falando de religião, apesar de que respeito todas as religiões e nações existentes, mas estamos falando de algo maior. Estamos falando de que tudo, tudo que você for fazer na sua vida, primeiro precisa acontecer na sua mente. Você trouxe todas as informações do seu coração, mas a sua mente precisa acreditar nisso, de que é possível, que você pode fazer. Se sua mente, se você não começar a trabalhar isso na sua cabeça, de que você consegue fazer, nada vai funcionar. Porque a sua própria mente vai te boicotar. Então, você precisa acreditar. Um exercício diário, gente. Por isso que todas as ferramentas, elas se complementam e, no final, nós precisamos blindar tudo isso. Ok? Por isso, precisa fazer sentido para você. Porque é algo que a sua mente vai tentar te boicotar. Ok? E aí, falando sobre fé, sei que cada um tem uma definição, cada pessoa tem uma definição de fé de acordo com aquilo que acredita e que nasceu, conviveu dentro do ambiente em que teve educação, mas eu gosto de trazer uma definição muito específica do filme O Alto da Compadecida 2, onde a atriz Thaís Araújo faz o papel de Nossa Senhora Aparecida, que ela usa a seguinte frase: sem fé, as pessoas sentem medo, incertezas, ficam imobilizadas, porque a fé traz esperança e alegria, vontade de seguir, motivação para pelejar por uma vida melhor. E com uma vida melhor e mais alegria, a gente fica mais disposto a ajudar o outro a melhorar de vida. A fé nos consola de ter nascido para morrer e faz a gente sonhar que é imortal e que um dia a gente vai reencontrar todas as pessoas amadas que já se foram. Então não é sobre religião, é sobre acreditar. E olha quanta coisa boa, olha que energia boa envolvida em uma palavra e que movimenta tantas áreas na nossa vida.
Então, eu vou ter motivação, eu vou ter alegria para ajudar o outro, porque tudo na nossa vida é sobre pessoas. Você ter tantas coisas boas envolvidas numa palavra. Então, esse eu acredito que seja o ingrediente principal disso tudo. Então, eu queria fazer uma pergunta, já indo para o nosso encerramento aqui, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui morreria pela sua família? Manda um joinha aqui no chat. Quem aqui morreria pela sua família hoje? Mariana, bioestética avançada. Perfeito, minha gente. Obrigado pela participação. Eu queria fazer um grande convite para vocês. A todos que morreria pela sua família, escolha viver a sua melhor versão pelos que aqui estão, e em honra aos que já se foram. Ok? Então, tudo isso que nós falamos aqui hoje foi exatamente para você ter uma vida melhor. Esse congresso ele fala sobre saúde e bem-estar. Esse congresso fala sobre saúde, sobre você se escolher, sobre você se cuidar. Então, escolha ser a sua melhor versão pelos que aqui estão. Porque se você vencer, quem vence com você? Essa é uma grande frase que eu levo para a vida, uma frase de Joel J. Ela tem sido parte da minha vida ultimamente. Então, se você vencer, quem vence com você? Então, escolha ser a sua melhor versão. Ser o seu melhor todos os dias. Um pouquinho melhor a cada... Pô, hoje eu não consegui caminhar, mas eu consegui comer melhor. Ótimo, perfeito. Tira a pressão da cabeça. Ok? E eu trago uma frase de autoral, né? Que eu coloquei no meu livro, o livro que eu sou coautor, O Poder do Autoconhecimento. Depois compartilho com vocês o link para caso vocês queiram adquirir. Essa é uma grande frase que eu trago como parte do meu Ikigai. E assim inspirarei a todos através da fé, pois a força da minha fé mudou a direção do meu destino. Como apresentei para vocês em 2018, eu tive tudo para não estar mais aqui, né? Mas tudo que eu mudei através destas ferramentas, tudo que eu construí, o momento em que eu estou aqui hoje, e passado por a última empresa que eu estive trabalhando, para mim foi o auge da minha carreira como vendedor, né, a Coca-Cola. Então, para mim, estar aqui hoje é um grande marco. Que mostra que eu ter colocado todas essas informações, todas essas coisas de dentro do coração e minha mente ter acreditado nisso, a fé disso tudo acontecer, me trouxe até aqui, ok? Aqui estão os meus contatos, o WhatsApp, caso alguém queira me contatar, LinkedIn está aqui, Instagram, fiquem à vontade em me seguir, em mandar mensagem, em me contatar para falar, para desabafar, fiquem à vontade, ok? Esse momento agora é de vocês, para que a gente possa tirar dúvidas, críticas, elogios, fiquem à vontade. Obrigada, Fábio, muito obrigada. Parabéns pela palestra. Acho que contemplou muita gente aqui que está no chat, né? E aí eu vou aproveitar agora já para a gente aproveitar o tempo que a gente tem para as questões, né, que ficaram por aqui. E caso alguém queira fazer uma questão, pode mandar, ou que prefira falar também pode levantar a mão que a gente vai fazendo uma fila aqui. Eu anotei aqui a da Larissa, né, que foi no começo. Ela perguntou: Fábio, sabemos que essa roda da vida é cíclica. Você acredita que devemos fazer esse exercício de olhar a roda? De quanto em quanto tempo? Organizei uma área da minha vida e olho novamente para ela? Essa foi a questão dela.
Vamos lá. Larissa, eu acredito que pelo menos a cada 3 meses é o ideal, ok? Refaz em 3 meses e olha novamente para essa área, ok? Quando você fizer, é importante que quando você refaça a roda da vida, você utilize as mesmas áreas que você usou da outra vez, para que você possa fazer um comparativo, ok? Ou agregue uma nova área que você queira dar uma atenção especial. Lembrando que lá existem 5, né, que são os pilares essenciais. Então, você pode adequar esses pilares conforme a sua realidade, ok? Não é algo escrito na pedra. Você pode adequar com a sua realidade. Cada um aqui tem uma realidade diferente. Mas o ideal é que você olhe a cada 3 meses, no máximo 6, ok? Ela é cíclica, realmente. E você olhe se essa área melhorou, se ela continua estagnada, ou se ela ainda continua sendo uma prioridade, ok? A segunda questão, acho que é um comentário, na verdade, da Vitória. Ela falou, e é muito difícil mudar uma vez que a visão do mundo já se tornou negativa. O hábito volta com mais facilidade do que tentativas de pensar positivo. Vitória, eu não sei quantos anos você tem hoje, mas eu tenho 35, tá? E o mundo realmente tá, com pensamentos negativos, um estouro com depressão e por aí vai. Mas eu entendo o seguinte: nós, enquanto energia nesse mundo, nós somos luz aonde nós vamos. Uns um pouco mais brilhantes, outros um pouco menos. Então, estamos falando aqui sobre mudanças de hábito próprio. Criar um novo hábito, diminuir a pressão mental, diminuir a ansiedade. A partir disso, quando nós cuidamos de nós, do nosso interno, o nosso externo começa a melhorar. Lembra lá durante a apresentação que nós falamos sobre mudança de ambiente? A tua energia, conforme você vai mudando os seus hábitos, é automático. Começa a tua vida. Dona Juraci está com o microfone aberto. Sim, por favor, dona Juliana. Fechou. E aí, então, isso é automático. É automático. O universo cuida disso. Então, se você não deixe de cuidar de você pelo que você enxerga no mundo hoje, comece. Comece e você vai enxergar resultado lá na frente. Vai por mim. Vai por mim. É um caminho que eu já fiz. E há 10 anos atrás já existia o negativismo, já existia a depressão, já existia a ansiedade, já existia tudo isso, tá? E estou aqui falando com vocês hoje, tá bom? Obrigada, Fábio. Aqui eu vou juntar, acho que tem várias perguntas parecidas e tal. Então, eu vou fazer uma que vai, acho que responder tudo. Bom dia a todos, é da Egna Mara. Fábio, você falou que antes tinha uma vida agitada, talvez drogas, bebidas. Como foi sair dessa fase? Recaídas. Ok, usar fé e de repente ela transforma escolhas? Aí ela agradeceu. Basicamente, essa pergunta. Egna e Amanda, né? Eu acredito que as duas estão aí falando no mesmo caminho, né? Então, espero responder às duas. Não tive recaídas quando eu precisei parar. Houve sim uma intervenção religiosa, me conectei com a minha fé novamente, me conectei com o sagrado lá em cima, tive essa conexão, não deixei de ter amparo clínico, né? Sempre estava ali com um psicólogo, conversando. Tudo que eu falei aqui não inibe a necessidade de um profissional adequado em estar com vocês, se caso vocês acharem necessário, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra,
preciso de um remédio durante X tempo. Hoje, o que causa dependência hoje medicinal, pelo que eu enxergo, e também converso com outras pessoas, é uma geração conectada. Dona Juraci, seu áudio. O que eu converso com outros profissionais e enxergo também dependência por remédios, né? Acaba surgindo quando você toma o remédio, mas não muda seus hábitos. Tudo que nós falamos é sobre construção de novos hábitos, de um novo perfil, exatamente para diminuir essa pressão e a necessidade de medicação, ok? Então, não tive sim o período de uso de medicação para que pudesse me ajudar a equilibrar o nível de ansiedade, mas principalmente exigiu muito que eu tivesse uma mudança de vida e hábito para que deixasse tudo isso. Mas não, estou há quase 5 anos, né, desde quando aconteceu tudo, sem fazer nada longe desse mundo, tá? E aí foi uma questão de opinião mesmo e buscar os caminhos corretos. Busquei minha conexão com o sagrado lá em cima, com o cara lá de cima, e aí estamos falando de espiritualidade, não de religião específica. Busquei ajuda clínica, porque achei necessária, mas sem internação, porque eu tenho uma vida aqui fora, era um profissional. Então, tudo isso, juntei os melhores com a mudança de hábito, estou aqui vos falando, tá bom? Eu acredito que tenha respondido aí as duas. Aceitou a morte da sua avó, como saiu do luto? Amanda, essa é uma questão que eu consegui me conectar, eu consegui resolver isso durante um treinamento que eu fiz sobre Enneagrama. O Enneagrama ele me trouxe uma clareza do quando eu me perdi de conexão com a minha fé, com a espiritualidade, com Deus, e a minha avó. O Enneagrama traz que toda criança tem uma conexão com o divino através dos pais, né? Pai e mãe é a representação de Deus aqui na Terra, desde cedo. Então ele entende que quando eu falo com a minha mãe, falo com meu pai, eu estou falando com o cara lá de cima. Então, a partir do momento que você rompe esse laço com pai e mãe, você tem algum trauma, uma decepção, é como se você tivesse uma decepção com o divino. E lá atrás, quando eu perdi a minha avó era minha guia espiritual, por exemplo. A gente ia para a igreja todos os finais de semana juntos. Era sagrado a missa a missa de domingo, 6 horas da tarde. Então, quando eu perdi essa conexão com o divino. Só que eu vim entender isso depois dos 30 anos de idade. Não tive essa clareza lá atrás. Eu tive essa clareza agora. Então, quando eu participei desse treinamento, que eu tive essa clareza de rompimento com o divino, foi quando eu aceitei o luto de fato. Falei, olha, realmente ela partiu, realmente ela se foi, mas ela gostaria que eu estivesse bem. Então, a partir dali, por isso que lá no final eu coloco faça seu melhor todos os dias pelos que aqui estão, em honra e glória àqueles que já se foram. Então, tudo que eu faço hoje é em honra à memória dela, honrando a memória dela, a participação que ela teve na minha vida e o que ela gostaria que eu fosse. Tá? Então, sendo o meu melhor todos os dias pelos que aqui estão e que se eu vencer, eles vão vencer também. Tá? Então, foi assim que eu consegui
aceitar o luto, sair do luto e seguir em frente. Obrigada, Júnior. Muito obrigada por compartilhar com a gente, né? São questões muito pessoais também, né? E muito obrigada por estar compartilhando isso com a gente. Tem um comentário aqui da Larissa, a gente já está quase caminhando para os finalmente, né? Quem ainda quiser fazer alguma pergunta, a gente tem os últimos minutinhos. Na verdade, é um comentário da Larissa que eu vou ler aqui. Tem uma frase de Napoleão Hill, eu acho que é isso, que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. É meu mantra de vida. Cuidar da nossa mente e, consequentemente, as outras áreas melhoram. Espero sempre ser luz. Excelente palestra, excelente posicionamentos. Obrigada, Larissa. Obrigado, Larissa. E, esse é um dos principais pilares, né? Como o que nós falamos aqui, né? Traz do coração tudo aquilo que você precisa de clareza e lucidez. Por que eu falo do coração, né? Para onde teu coração te guiar, é onde você vai ser feliz, cara. Onde você vai ser feliz. E se a tua mente te ajudou a desenhar, você sonhou com aquilo, você consegue se imaginar naquilo, cara, você vai conseguir, tá? Então, como a Laís disse, estamos caminhando aqui para o nosso final. Gente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder contar um pouquinho da minha trajetória, mas principalmente, né, poder conduzi-los aqui numa possível mudança de vida. Espero ter contribuído aí com as ferramentas, com as informações. E sigo à disposição, espero que tenham anotado os contatos. Se precisarem, sigo à disposição em qualquer uma das plataformas, desde o WhatsApp, é pessoal, sou eu mesmo que respondo, não é IA, tá bom? Podem me mandar mensagem, fiquem à vontade. E sucesso a todos, que Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Fábio. O pessoal está comentando aqui. Acho que você consegue ver? Agradecendo. Tô vendo aqui. Obrigado, pessoal, obrigado. É isso, gente. Agradeço também a presença de vocês, a presença do Fábio aí com a gente. Como ele falou, quem quiser mandar mensagem, né? Ou qualquer coisa, vai nas nossas redes sociais aqui da ImproDout, que imagino que tem lá as redes sociais do Fábio. E aí aproveito para convidar vocês para a próxima palestra, que é das 11 agora. Então, quem quiser ir, o link está na comunidade. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Espero que a gente se encontre em próximos eventos aí. Obrigado. Tchau, tchau, gente.